Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia, ao início de um novo mês, começando então o mês de novembro de 2023. Aqui estamos então hoje para a nossa live número 62, são 62 dias seguidos aqui no Instagram fazendo lives sobre desenvolvimento humano. E aí, como vocês estão? Então hoje colocando em prática aqueles novos hábitos, né, que a gente conversou ontem. Fizemos a nossa série de duas lives na segunda e na terça-feira falando sobre hábitos, né? O pessoal ganhou suas ferramentas lá, o seu acessório ali de controle de hábitos, por assim dizer. Então hoje já estamos começando a todo vapor e eu aqui mais uma vez seguindo na construção desse hábito que é fazer lives diárias. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante importante dentro do desenvolvimento humano, que ele se chama a nossa identidade. Identidade é um dos níveis neurológicos mais altos dentro da programação neurolinguística, né? É o nível neurológico que responde àquela pergunta: quem você é ou quem eu sou? Essa pergunta parece uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo uma das perguntas mais complexas que existem, né? Da gente poder responder, né? Quem de fato somos, né? E hoje a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai entender sobre as falsas identificações que a gente vai acumulando ao longo da vida e que muitas vezes nos deixam aprisionados, né? E é por isso que eu coloco ali naquela minha logo a corrente e o machado. A corrente é como se fosse uma prisão imaginária, como se fosse um lugar do qual a gente fica preso, e pior, às vezes a gente fica preso e fica uma vida inteira arrastando correntes por aí com uma carga, um peso que a gente nem sabe de onde vem, e às vezes a gente precisa realmente dessa transformação que só vem através do nosso ganho de consciência. Aí é onde entra essa ferramenta que eu falo, que eu usei metaforicamente, que é o machado, para poder cortar essa corrente imaginária que só traz peso, que só nos atrapalha, para que a gente possa viver de fato a nossa essência, viver de maneira plena e viver no fim das contas com uma paz interior que excede aquele entendimento. Então, deixando agora essa parte filosófica de lado, vamos ao conteúdo que é sobre a nossa identidade, né? Existe um livro que eu gosto muito, que é um clássico muito antigo, chamado Dom Quixote de Cervantes, e lá no livro ele fala muito sobre esse tema, né, da identidade, sobre quem eu sou, e o livro responde aquela pergunta: eu sei quem sou. E lá ele traz dentro desse livro a força que é a gente poder, no fim das contas, dizer eu sei quem eu sou. Uma pessoa que consegue declarar isso realmente, não da boca para fora, mas que ela tem essa convicção de saber eu sei exatamente quem eu sou, com certeza ela vive uma vida mais plena. E hoje nessa live a ideia é trazer aqui, expor aqui algumas armadilhas que a gente vai entrando, algumas ciladas que a gente vai entrando ao longo da nossa vida, das quais a gente nem percebe quando vê. A gente está carregado de uma identidade falsa que nos amarra a essa corrente. Existiu em um dado momento aí que eu já fiz uma live falando um pouco sobre esse tema, com ela bem lá nas antigas, na época que eu gravava sem contar para ninguém. Então talvez você já assistiu, ou alguns trechos que eu já havia feito uns cortes e publicado ela aqui em algum momento. Mas como eu vivo falando, né, às vezes a gente assiste um conteúdo pela segunda vez, como às vezes a gente assiste um filme, não é desperdiçado, porque ou a gente está num novo contexto, a gente consegue ter um novo olhar em relação àquilo ali, ou talvez a gente possa estar reforçando ainda mais aquilo que já fez sentido num primeiro momento. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre qual é a primeira identidade falsa que a gente adquire ao longo do tempo, né? Eu vou falar primeiro sobre aquilo que a gente não é, tá? Talvez você se perguntar, mas a live não é sobre saber quem eu sou. Ok, para a gente saber quem a gente é,
primeiro a gente precisa dessa coisa, eu não gosto desse termo, né? Não queria usar esse termo desconstrução, que é um termo às vezes que tá sendo um pouco distorcido, mas talvez a gente precisa sim desconstruir a ideia, o conceito que a gente tem sobre quem somos, né? Então primeiro a gente faz essa parte, né? Que é entender quem a gente não é de fato, para depois a gente começar a entender através daquilo que resta, através daquilo que sobra, que é quem somos de verdade, tá bom? Então, primeira identificação que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Lembra que eu falei num dado momento, né? Como que a gente recebe as informações do mundo? Através dos nossos canais sensoriais, né? A visão, a audição, né? e os sentidos, né? Que é o olfato, o paladar, né? o tato. No fim das contas a gente está sentindo, vendo e ouvindo, né? Que são o que eu chamo de senso comum. Então os nossos canais sensoriais eles estão captando as informações do mundo. Quando a gente é lá um bebezinho, quando a gente é uma criança que a gente ainda não está ali falando ainda, a gente é muito estimulado por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente escuta, né? E qual é a palavra que um bebezinho mais escuta quando alguém vai se referir a ele? Qual é a palavra que é mais direcionada a ele? Óbvio que é o nosso nome, né? Então quando alguém vai se dirigir a gente, e isso vai ao longo da vida, mas quando a gente é pequenininho, como a gente não tem essa troca, a gente só recebe, a gente é um receptor dessas informações. Então a gente escuta essa informação repetidas vezes, esse estímulo sonoro vai fazendo com que a gente, toda vez que esse som é emitido, rapidamente a minha atenção é chamada. Eu já começo a associar este som, que é o meu nome, à minha identidade, ainda que isso seja feito de uma forma muito inconsciente, porque a gente ainda é um bebê. Porém, ao longo da nossa vida, a gente vai já colocando isso dentro da nossa identidade. Eu sou o meu nome. Até aí tudo bem, eu diria que essa é a falsa identidade, entre muitas aspas, que é a menos nociva de todas, né? Não tem problema se tu achar que tu é o teu nome, apesar de tu não ser, né? A não ser que você se encontre num caso como eu, que lá na minha infância, alguns sabem, outros não, se não sabem eu vou revelar, o meu nome é Heraldo, né? Heraldo Machado Júnior. A maioria me conhece por Júnior, né, que foi como eu fui chamado uma vida inteira. Hoje eu utilizo o Machado aqui como um nome para as redes sociais e pouquíssimas pessoas me conhecem por Heraldo. E na época da juventude, da infância, então nem se fala. Era um nome que era só usado na chamada do colégio. E olha lá, às vezes eu falava o presente e me abaixava. Por quê? Porque tinha aquela coisa, o Heraldo é uma pessoa que já nasceu velha, né? Uma criança com o nome de Heraldo já nasceu velha. Então eu evitava ao máximo esse nome, escondia, então era uma coisa que me incomodava profundamente. Depois que o tempo passou, isso foi sendo bem resolvido, aí olha que coisa, né? Depois quando eu comecei a falar sobre essa coisa de maturidade, entrar nessa coisa da personalidade humana e tal, foi o contrário, eu comecei a não querer mais ser o Júnior, porque o Júnior é aquela coisa, o Juninho, né? Aquela coisa da infância, a Jana mesmo me chama de Juninho, a Beth me chama de Juninho também, e eu, óbvio, recebo com muito carinho, com muito amor, só que essa coisa do Júnior remete a essa coisa, né? É o pequeno, né? É o nome que normalmente vem seguido do nome do nosso pai. Então, óbvio que hoje isso eu estou falando em tom de brincadeira, porque para mim tanto faz, eu aprendi que a nossa identidade não é o nosso nome. Então hoje tanto faz, se a pessoa quer me chamar de Heraldo, chama de Heraldo, quer me chamar de Júnior, chama de Júnior, quer me chamar de Machado, chama de Machado, tá tudo tranquilo. Eu só estou trazendo isso para que a gente entender qual é o primeiro tipo de... A Beth, eu gosto, eu gosto muito de ser chamado também de Juninho por vocês, eu me sinto acolhido também por vocês. E então acontece isso, né? Da gente às vezes fazer essa associação ao nosso nome. A Jana também. Vocês são muito fofas. Eu gosto também de ser chamado de Juninho por vocês. Então, o que acontece? Esse é só um exemplo para a gente ver
que a gente vai começando a se identificar com coisas que, no fim das contas, não somos nós, tá? É só um exemplo para a gente entender. Esse é o primeiro ponto. Só que depois, ao longo da vida, a gente vai se identificando com coisas que não são tão simples assim. Por quê? Porque elas acabam muitas vezes se tornando nocivas, e aí tu já vai entender por quê. Qual é o segundo tipo de identificação que a gente começa a ter ao longo da nossa vida? Eu confesso para vocês que eu fui descobrir que isso começa muito cedo, há poucos anos atrás. Aí uma vez eu tive uma experiência, eu estava lá visitando a casa de um amigo, ele tinha a filhinha dele lá, tinha feito 1 ano e pouco, eu ainda tinha ido poucas vezes visitar e fui lá para passar um dia lá para conhecer, para ficar um pouco mais de tempo. Essa filhinha dele recém tinha nascido, e aí num dado momento a gente estava lá, papo vai, papo vem, e aí a filhinha dele estava brincando ali, e ela estava brincando com um telefonezinho de brinquedo, né? E aí esse telefonezinho de brinquedo, ela ficava ali falando alô, aí ligava para a vovó dela, né? Alô, vovó, e aí todo mundo ali na volta brincando com ela, né? A criança é uma essência, é linda, né? Então a gente fica ali fazendo aquelas brincadeiras, e ela estava ali bem feliz, né? Com a atenção de todo mundo. Aí ela tem um irmãozinho mais velho, né? Ora, o que irmãozinhos mais velhos fazem com irmãozinhos mais novos? Sacanagem, né? Eles vão lá e sacaneiam o coitado do irmãozinho mais novo. O que o irmãozinho dela fez num dado momento? Ela estava ali brincando com o celular, quando ninguém estava vendo, ele foi lá e roubou o celular da mão dela e saiu correndo. Quando ele fez isso, essa menininha, apesar dos seus 1 aninho e pouco, ela começou a chorar, mas ela chorava copiosamente, de sair lágrima. Ela estava muito irritada, ela fazia assim com a mãozinha braba e gritava, e parecia que tinham roubado algo realmente de muito valor dela, né? Parecia que tinham tirado o braço dela, tamanho era o sofrimento e a dor e o choro que ela tinha porque tinham roubado o celularzinho de brinquedo da mão dela. Naquele momento ali, óbvio, não naquele exato momento, mas depois eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, né? Essa pessoa que trabalha com isso, ela tem essas maluquices de tudo, gera reflexão, e aí depois eu fiquei ali pensando, né? Poxa, a gente começa a se identificar com as coisas muito mais cedo do que eu imaginava. Ora, da mesma forma que uma criança se identifica com um brinquedo que é tomado da mão dela, quantas vezes a gente não vê adultos se identificando com os seus bens materiais, ao ponto de achar que eu sou isso que eu tenho. Até aí tudo bem, se parasse nisso, talvez não seria tão nocivo. O problema é que, como a gente falou em algumas lives atrás, tudo aquilo que é matéria foi feito para acabar. A gente sabe qual é o fim do que é material. E quando a gente cria uma identificação muito forte com aquilo que é material, a gente não usa mais as coisas e a gente passa a ser usado pelas coisas. Eu defendo sempre aqui que a gente batalhe, que a gente adquira assim os nossos bens materiais, que a gente desfrute disso. O problema é quando a gente se identifica com isso ao ponto de achar que isso é maior do que nós. Ora, coisas jamais serão maiores do que pessoas. E o grande problema é, se isso em algum momento da nossa vida é tirado, por exemplo, se eu estou lá, uma pessoa que eu tenho ali os meus bens materiais, e em algum momento da minha vida eu passo por alguma crise financeira e aquilo precisa ser tirado da minha vida, isso gera um sofrimento. Por quê? Porque eu estou identificado com aquilo ali, né? Então isso vai causando ali um certo tipo de dor, né? Eu também passei já por um momento da minha vida em que eu precisei me desfazer de bens materiais, né? Então, uma vez que eu precisei me desfazer de um carro que eu gostava muito, que eu estava ali na minha adolescência, para mim foi um motivo de grande dor os primeiros dias sem aquele carro, né? Então, tamanha é a identificação que a gente faz às vezes com as coisas. Então, essa é uma das primeiras armadilhas. Nós não somos as nossas coisas. As coisas, elas devem ser usadas por nós e não o contrário. Então, esse é o segundo tipo de
identificação que eu trago aqui. E é por aí a gente vai. O que mais? Eu vou trazer mais 3 exemplos para aprofundar aqui com vocês, tá? E aí a gente vai fazendo essa relação com a nossa vida, vendo o que se encaixa, o que não se encaixa, ou de pessoas que a gente conhece, e aí vai percebendo, né, o quanto isso está presente. Qual é o terceiro tipo de identificação que eu trago aqui? É a identificação com a nossa profissão. Né? Muitas vezes a gente caminha identificado com a profissão que a gente escolheu. Então, eu sou o doutor, não sei das quantas, eu sou o advogado tal, eu sou o engenheiro, eu sou o CEO da empresa tal. Normalmente, quando a gente se apresenta, né, numa roda de amigos, a primeira coisa é o que tu faz, né? Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou um vendedor, né? Eu trabalho na área de suporte, eu trabalho numa empresa lá comercial. Então a gente vai criando essas identidades com as nossas profissões. Até aí tudo bem, não tem problema. Até é importante fazer um parênteses, tá? Eu não estou falando que todas essas coisas que eu estou citando não tenham a sua importância. Pelo contrário, é importante que essas coisas existam para que a gente possa se ordenar no mundo. O que eu estou falando é que existe uma armadilha quando a gente passa a se identificar com isso daí. Porque, olha, no caso da profissão, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela está ali, ela dedicou anos para fazer uma faculdade, de repente, e ela foi lá, ela está exercendo aquela profissão e às vezes ela já está conhecida por aquela profissão. Só que chegou de repente num momento em que ela, sei lá, ela não vê mais sentido em fazer aquilo ali, mas aquela profissão ali de repente gera uma certa estabilidade, uma certa segurança financeira para ela, ao ponto que às vezes ela está desejando fazer outra coisa, ela quer fazer outra coisa, mas ela não faz esse movimento. Por quê? Porque as pessoas me conhecem por essa profissão. Eu sou o doutor, não sei, eu sou o CEO da empresa tal. E aí, então, como que eu vou fazer esse movimento? E às vezes também isso vem dentro de certas hierarquias dentro da empresa, né? Quem nunca viu aquela frase, né? Se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Às vezes a pessoa ela chega num cargo mais elevado e aí naquele momento ela acha que ela é aquilo ali, ela começa a querer humilhar as outras pessoas, ela começa a querer andar de nariz empinado e destratar as outras pessoas, os outros colaboradores. Tamanha é essa identificação com a nossa atividade profissional, né? Eu também tenho um exemplo nessa parte que foi quando eu fiz o curso de coaching, comecei a atuar como coach lá em 2018. Né? Eu lembro perfeitamente quando aquilo ali era uma coisa que me trazia um grande orgulho, né? O coach, a profissão num determinado momento estava ali na crista da onda, e depois do dia para a noite, né, o coach ele passou a ser banalizado, ele virou motivo de piada, ele virou motivo de chacota. Eu lembro que eu me doía muito com aquilo ali, né? Eu queria defender, estava na roda dos amigos e tudo que eu falava, quando eu perguntava o que eu fazia, ao invés de eu falar o que eu fazia, eu já começava a defender o que era o coach. Não, porque olha só, o coach não é isso aí que tu vê por aí. Que loucura, eu estava querendo defender uma autoimagem, eu não sou a minha profissão. Eu posso estar no momento exercendo alguma profissão, mas a minha identidade ela nunca vai estar abaixo disso ou no mesmo nível. A minha identidade está acima. Por isso que dentro dos níveis neurológicos da PNL, que é uma ferramenta que eu falei para vocês esses dias aqui, sobre estruturar objetivos, a identidade ela está acima das minhas capacidades. A minha profissão ela está no nível de capacidades, a minha identidade está acima, não é o contrário. Então, quando eu falo da minha profissão, eu estou numa determinada profissão. Agora, se eu quiser num dado momento mudar, eu não estou aprisionado a isso. Então, aquilo ali gerava uma certa dor, né? Então, eu ficava ofendido com as pessoas que ficavam rindo, né? Quantas vezes eu não briguei, às vezes até com amigos, porque eles falavam ali, faziam uma piada sobre o coach. Eu achava que, olha como que é a loucura, eu achei, não era consciente, mas dentro de mim era como se a pessoa estivesse falando mal de mim, como se ela estivesse me desrespeitando. Tamanha é a confusão que a gente faz com essa identificação. Talvez ali a pessoa estava só brincando, ela estava só de zoeira, ela não queria me ofender, mas essa identificação às vezes traz isso, né?
Então, isso ocorre seja numa profissão autônoma, seja numa coisa que a gente gosta de fazer, ou às vezes dentro de uma empresa, quando a gente tem algumas responsabilidades, alguns cargos, e se a gente se vê com o risco de perder aquilo ali, de perder aquilo que muitas vezes é um status, a gente fica totalmente perdido, né? Como se realmente, às vezes, como é comum, às vezes a gente vê, eu já trabalhei em outras empresas em dado momento que eram corporações grandes que eram ali, tinham os seus setores, e aí quantas vezes eu não vi pessoas escondendo certas coisas, certos erros, certas falhas, para não perder aquele cargo que ela tinha, tamanha era a identificação daquilo ali. Aí, por conta dessa identificação, levava a pessoa a cometer erros mais graves. Aquilo que eu falo, eu escondo a frustração psicológica, né, de assumir um erro, mas no fim das contas eu estou me apropriando de uma frustração biográfica, porque aquilo ali está escrevendo a minha história. Eu sou uma pessoa que escondeu uma falha dos outros. Então, que a gente não tome esse tipo de identificação como uma armadilha para a nossa vida, tá bom? Esse é o terceiro tipo de identificação. Agora a gente vai para um quarto tipo de identificação, que esse talvez seja... Eu estou acreditando que eu estou vindo aqui num nível cada vez mais alto, né? Então, de identificação no sentido, putz, esse tipo de identificação aqui é mais profundo. Se de repente para vocês, num dado momento, não, essa outra aqui eu acho que é mais presente, essa é menos presente, tanto faz a ordem. Eu estou indo por aquilo que eu avaliei assim como sendo um pouco mais profundo. E acima das nossas profissões a gente tem um outro tipo de identificação, que é o que eu chamo das nossas relações. Ixi, aí ferrou, né? Quem nunca aqui já não passou por às vezes ao longo da sua vida, por algum tipo de término, por algum tipo de rompimento, né? Essa identificação com as nossas relações, no fim das contas, é a causa que gera a consequência da dor quando a gente passa por algum término. Às vezes não é só um término de um relacionamento amoroso, às vezes é quando a gente rompe com alguma amizade de muitos anos, às vezes é uma briga com algum familiar, por conta daquela identidade com aquela relação. De fato a gente fala isso, né? Eu sou o sobrinho da tia tal, eu sou o primo do fulano, eu sou o pai da fulana, eu sou o filho do fulano, eu sou o namorado, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou a mulher. Então isso vai gerando o que? Eu sou. Lembra? A identidade, ela é carregada dessa palavra eu sou. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, quando a gente for para o lado positivo da coisa, né? Aqui eu estou falando sobre coisas que a gente não é. Então, as relações, elas também são um tipo de identificação, ao ponto que, quando alguma relação é rompida, é como aquele termo que a gente fala, é como se tivessem roubado o meu chão, tirar o meu chão, tirar a minha base. Eu não sei mais quem eu sou, porque até então eu era o namorado da fulana, eu era a namorada do fulano, ou eu era o amigo do fulano. Então foi tirado esse chão, eu não sei mais quem eu sou, de tanto que eu me identifiquei com aquilo ali. Isso justifica porque que os términos são muito dolorosos, né? Porque tem, além da carga afetiva que a gente carrega, é óbvio, eu não estou aqui querendo banalizar o negócio, tá? Eu não estou querendo dizer que não é triste, que não é sofrido, não é isso que eu estou falando, isso seria insensibilidade. Agora eu estou dizendo que se a gente para e olha um pouco para trás, tem muito desse elemento da minha identificação. Eu carrego ali de uma forma que eu acho que eu sou aquilo ali. Então eu me perco, já não é mais a minha identidade. É meio que uma mistura da minha relação com a minha identidade. E aí, obviamente, isso acaba se tornando doloroso. E se a gente ir mais além, muitas vezes até uma partida dessa vida material de um ser amado. Isso também, óbvio, é uma das maiores dores que existe na humanidade, é quando a gente passa por um luto. Às vezes tem pessoas que não conseguem superar esse luto justamente por conta dessa identidade. Eu não sei mais quem eu sou sem essa pessoa na minha vida, né? Então isso vai gerando um sofrimento muito profundo, de um modo que eu não quero mais viver, porque o que era viver para mim, o que eu entendia de viver, era a pessoa que estava dentro dessa relação. Eu não estou aqui negando, mais uma vez, né, a dor que às vezes a gente sente em relação a isso, mas
é o ciclo da vida. É a única coisa que a gente tem certeza às vezes nessa vida é que a gente vai partir e que os outros vão partir, e a gente não sabe quando que isso acontece. Por mais mórbido e um assunto às vezes que não é muito legal da gente falar, mas é um assunto necessário, porque se a gente caminha consciente disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o inverso, que é aproveitar ao máximo as nossas relações, né? Todo o laço afetivo que a gente vive, ele é mantido para sempre dentro do coração e da memória das pessoas quando a gente entrega o nosso melhor. Ontem eu estava numa sessão também conversando sobre isso, né? Um dia, muito em breve eu vou fazer aqui uma live só falando dessa coisa do amor próprio, né? Isso para mim é uma coisa que está ficando cada vez mais evidente, que é a causa de grandes neuroses, mas não é o tema para agora. Mas o que eu estava falando? Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a maior importância é o amor que a gente dá para o outro. A gente só consegue colocar essa virtude do amor dentro das relações quando é de uma pessoa para a outra. E quando a gente está falando de relações, é importante que a gente viva isso de uma forma mais plena possível, para que se um dia naturalmente essa relação acabar, seja porque alguém partiu, ou às vezes seja por um término que a gente não desejava, a gente tem a consciência de dizer assim, poxa, eu fiz o meu melhor. Logo, se eu fiz o meu melhor, eu não tenho por que ter essa dor, eu não tenho por que ter esse sofrimento. E do mesmo modo, né, antes que a gente fique pensando, então eu vou agora apontar o dedo para outra pessoa, não, é saber também que do outro lado a pessoa viveu da forma que ela acreditava que era a melhor forma dela viver. E aí só assim, somente assim, eu não fico preso a algo que já foi. Porque se eu fico me cobrando por algo que eu não fiz, ou se eu fico cobrando por algo que aquela outra pessoa deixou de fazer, saiba, a gente continua acorrentado numa relação. A gente continua acorrentado em algo que não somos nós, que não é a nossa identidade. Quer continuar acorrentado e sofrendo? Continue, mas saiba, isso não é você, essa não é a sua identidade. Pronto, então terminamos assim essa nova identidade, né, que é a falsa identidade, que é as nossas relações. E por fim, não menos importante também, eu acho que é uma outra identidade que a gente cria ao longo da nossa vida, e isso é muito comum, que é a identidade com o nosso corpo, né? Por que isso é tão comum, né? Porque a gente vive dentro dessa estrutura aqui material chamada corpo, né? Às vezes a gente não se vê, nem tem como a gente se imaginar sem o nosso corpo, né? Óbvio, se a gente for pensar em algo metafísico, em algo espiritual, a gente até consegue perceber isso, mas a gente não dá conta, a razão não dá conta de nos imaginar sem o nosso corpo, né? Agora, aqui no mundo material, aqui no mundo da razão, a gente habita dentro de um corpo. E é ótimo que a gente cuide desse corpo, é um veículo que nos vai nos levar além, que nos dá energia para que a gente possa realizar as coisas, né? Eu estou sempre lá postando os meus treinos e tudo mais, e às vezes para algumas pessoas aquilo ali parece algum tipo de vaidade, né? Demonstrar algum tipo de autoestima. Não, eu estou ali toda vez fomentando que a gente tenha constância para cuidar das áreas importantes da nossa vida. Agora, eu tenho a plena consciência, e acredito que todos nós deveríamos ter, que não somos um corpo, né? Isso aqui que vocês estão vendo, o cabelo, esses olhos, essa cara aqui toda já marcada da acne, da adolescência, né? Esse nariz, essa barba, esses dentes, eles são apenas o meu corpo, e é uma parte muito importante da nossa vida. Agora, nós não somos o nosso corpo. Quantas vezes a gente vê pessoas por aí que parecem que não querem envelhecer, não aceitam a natureza humana, que é ficar velho, né? Então aí eu fico ali me entupindo de plástica, agora a tal da harmonização facial. Eu tenho um amigo que brinca que é a demonização facial, de tanta coisa que a gente fica colocando ali para gente. Eu não sou contra procedimentos estéticos, pelo amor de Deus, não me entenda errado, eu acho que até é legal. O problema é quando isso passa da conta de uma forma que a pessoa ela quer sustentar aquela beleza para sempre e não aceita o processo natural
natural da vida, ao ponto que eu acho que eu sou o meu corpo, eu acho que eu sou aquela beleza e aquela jovialidade, eu acho que aquilo ali vai estar presente na vida. Se eu perco aquilo ali, eu não sei quem eu sou, né? A pessoa que muitas vezes ela está identificada lá naquela quarta camada que eu falava, né, num dado momento, né, que é o ser amado. Se eu sou uma pessoa muito bonita, eu recebo elogios e eu me sustento por aquilo ali, eu acredito que quando aquilo ali acaba, e vai acabar em um dado momento, porque é o processo natural da vida, pronto, né? Eu acho que a minha beleza exterior, é a minha identidade, ferrou, porque essa beleza ela vai embora, a minha saúde aos poucos ela vai embora. O que é o término da nossa vida se não é uma ausência de saúde, né? Num dado momento ela vai embora e aí eu me perco. Se eu estou identificado com isso, eu não sei quem eu sou, né? E às vezes existem situações em que a gente percebe aquilo ali de uma forma às vezes muito trágica, né? E lembro que em 2021 eu perdi um amigo meu na época da Covid e eu estava lá, fui lá dar um suporte para o irmão dele. Eram dois irmãos que eram muito amigos meus, né? Pessoas que eu considero irmãos, e a gente infelizmente perdeu um desses dois irmãos, um amigo. E eu fui lá junto com esse meu amigo quando ele foi fazer o reconhecimento do corpo, né? E óbvio, uma cena trágica, uma cena triste, mas naquele momento também ali ficou aquela reflexão, né? Poxa vida, aquela pessoa que ontem conversava comigo aqui, alegre, feliz, falando sobre sonhos, agora eu olho ali e não é a pessoa que está ali. Ali só existia um corpo, né? O corpo ali inativo, o corpo ali parado, parece que é como se fosse um boneco de carne, não é mais a pessoa que está ali. Ele não está mais ali, ali é só um corpo, não existe mais a pessoa. Isso prova para a gente que não somos o nosso corpo. A gente é algo que está aqui dentro habitando e se expressando, mas o nosso corpo não somos quem a gente é. Então, volto a dizer, é importante cuidarmos da nossa saúde, é importante cuidarmos do nosso corpo, mas a gente tem que cuidar para não ter essa cilada de achar que somos o nosso corpo, porque isso pode ser uma grande armadilha, tá bom? Então, esses são 5 tipos de identificações que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha feito sentido com o intuito de eu vou parar, poxa, qual é o tipo de identificação que eu estou preso, que eu estou afundado, e como ganhando consciência disso eu posso realizar algumas alterações. Agora então, tá bom, vamos lá, eu já entendi aquilo que eu não sou. Então, no fim das contas, quem eu sou? Eu gosto de trazer 2 visões aqui quando a gente vai falar sobre aquilo que a gente é, quando a gente vai responder essa coisa do Dom Quixote, do Cervantes, né? De eu sei quem sou, essa coisa da identidade, da personalidade forte, né? Que a gente constrói. Primeiro, né? Sabendo aquilo que eu não sou, resta somente o quê? Resta somente aquilo que eu sou. A gente pode levar isso para um lado e dizer assim, ó, eu sou uma essência, eu sou um ser, né? Eu sou filho do Criador. Posso usar várias frases no sentido que sai dessa forma material para poder usar um nome linguístico para definir quem eu sou. Eu acredito que quando a gente trata do nosso ser, a gente não está falando de algo físico, né? Ora, acabamos de dar um exemplo. O corpo é uma forma, né? Ela é uma matéria. Aquilo que está para além do corpo, ele é algo que não é físico, ou seja, só por aí a gente já pressupõe que a nossa razão, a nossa lógica não daria conta para definir em palavras quem a gente é. Então, só por aí a gente já poderia cessar o papo por aqui. Talvez não seria uma resposta satisfatória, mas totalmente compreensível, né? Porque se tudo que eu estou falando que eu não sou é algo físico, é algo que está na razão, é algo que está na lógica, aquilo que eu não sou, talvez a minha razão não dê conta de definir com palavras, de uma forma linguística, aquilo que eu sou. Mas óbvio que eu não vou deixar vocês ir para casa com esse ponto de interrogação na cabeça, né? Porque talvez não seria tão satisfatório. Então eu prefiro sim trazer uma resposta lógica para dizer quem a gente é, e eu acredito que essa definição pode nos ajudar muito, assim como me ajudou num dado momento da minha vida, porque toda vez que a minha memória me ajuda a lembrar essa definição de quem eu sou, eu vivo muito melhor, eu vivo muito mais em paz, eu vivo muito mais pleno, e esse é um grande presente que eu desejo entregar para vocês.
faz muito tempo que eu deixei de usar uma ferramenta dentro do processo de coaching que ele se chama análise SWOT. Não sei se alguém já ouviu falar. A análise SWOT é quando tu vai lá e fazer uma análise sobre 4 coisas, né? O SWOT é o SWOT, é os iniciais de cada palavra lá em inglês, que define quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas oportunidades e quais são as minhas ameaças. Então eu estou ali com o cliente e tal, isso é muito aplicado às vezes em empresa, né? E em empresa eu acho super válido até, mas quando a gente está falando do ser humano, quando a gente está falando da pessoa, do indivíduo, essa análise SWOT eu parei de usar e tu já vai entender por quê. Ali naquele momento a gente está colocando ali o quê? Fulano, quais são as tuas forças? Quais são as tuas qualidades? Fala aí para mim quais são as tuas qualidades. Fulano, e as tuas fraquezas? Quais são? O que é aquilo que realmente são os teus pontos fracos, né? Às vezes a gente brinca que nas entrevistas de emprego a maior defeito que as pessoas falam é que eu sou muito perfeccionista. Esse é o defeito mais bonitinho, né, de todos. Eu sou muito perfeccionista. Nossa, todo mundo é perfeccionista, né? Mas o que mais? Então as forças, as fraquezas. Por que eu deixei de usar isso, né? Por que eu não uso mais isso depois que eu entendi quem realmente somos? Porque acontece o seguinte, cara. Dentro da gente, né, não seria absurdo da gente poder falar isso, existem inclinações muitas vezes para coisas ruins e existe ao mesmo tempo inclinações para coisas boas, né? O que distingue uma Madre Teresa de Calcutá de um Hitler, por exemplo, é que o Hitler cedeu às más inclinações, a tudo aquilo ali que era de ruim que existia dentro dele, ao ponto de que ele virou um exterminador de vidas, né? Uma pessoa que realmente fez um grande desastre na história. Por outro lado, a gente tem vou pegar aqui a Madre Teresa como exemplo, que é constituído da mesma matéria, que é constituído da mesma forma que o Hitler, e usou uma vida toda voltada para cuidar do próximo, para cuidar das pessoas menos favorecidas, das pessoas mais necessitadas. Ora, o que distingue uma pessoa da outra, né? Uma pessoa que as duas têm dentro de si essas inclinações para o bem e para o mal, só que uma opta por escolher o bem, a outra opta por escolher o mal, ainda que se diga que pode ser que ambos estavam num nível de inconsciência, mas ora, isso já nos mostra uma coisa: a gente tem o tempo todo, a todo instante, a possibilidade de escolher o bem, e é isso que eu chamo de liberdade. Agora, olhando dessa ótica, se a gente tem a todo instante a possibilidade de escolher o bem, ora, quem que a gente é? Como que eu vou poder definir uma pessoa como ela sendo um conjunto de forças e um conjunto de fraquezas? Se ao mesmo tempo que eu posso ter todas as forças do mundo, no instante seguinte, se eu desvio o meu olhar, eu posso escolher ser fraco. E se ao mesmo tempo, aí é a grande notícia, gente, aí é a boa notícia, é a sacada que a gente tem que pegar e levar para a vida. Não importa se até hoje na tua vida tu te olhou como um fracassado. Não importa se até hoje na tua vida tu fez más escolhas. A gente tem a partir desse exato momento, desse exato instante, a possibilidade de escolher ser forte, de escolher o bem, de escolher ser melhor. Isso é o que me define, isso é a maravilha da vida. A gente não é uma pessoa completa, a gente só vai ser no último suspiro. Isso serve de grande esperança para que a gente possa, a partir desse exato momento, escolher o bem, escolher o melhor. O que é um livro? O que é um filme? Um filme, quando a gente está assistindo e está no meio, ou um livro, quando a gente está lendo e está no meio, ele não está completo. Ali existem personagens que no instante seguinte eles podem passar a escrever uma nova história através das escolhas que eles fazem. O livro só termina quando a gente lê a última página. O filme só acaba quando a gente assiste a última cena. E na nossa vida é da mesma forma. A gente só está completo no dia do nosso último suspiro. E isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha porque independente do que tu passou até hoje, tu tem, eu tenho, todos nós temos a oportunidade de escolher. É aquela história do Frankl lá no campo de concentração, quando levaram o judeu que estava indo para ser exterminado e ele estava ali num desespero, e o Frankl falou: não importa,
Não importa se tu tem mais 20 anos ou se tu tem mais 20 minutos, sempre é possível preencher a nossa vida de sentido através daquilo que a gente escolhe no momento seguinte. Então é dessa forma que eu quero encerrar essa live no dia de hoje, que a gente entenda quem a gente é um ser em construção e é por isso que é importante o tempo inteiro a gente estar cuidando para não deixar as nossas más inclinações nos vencerem, esses defeitos, essa parte podre, suja que existe dentro da gente e a gente escolher sempre pelo bem, o tempo inteiro. Não importa se eu errar agora, no instante seguinte eu posso acertar. Eu não preciso me entregar a isso que é ruim, a isso que é frágil. E dessa forma eu consigo construir uma personalidade forte. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje. Quem eu sou, a nossa verdadeira identidade. Espero realmente que vocês tenham gostado, que ajude para que vocês comecem uma ótima quarta-feira. Fazendo os agradecimentos das pessoas presentes hoje. Júlio Rodrigues, meu vizinho, presente na área. Obrigado pela presença. Janaína Machado, Beth, Ju Ribeiro, Franzolin, Dani Klaus e seu Jorge. É a turma das 6, é o bonde das 6 da manhã aqui presente para mais uma live. Essa foi a nossa live número 62. Espero que tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas, a gente leve esse bem para outras pessoas caso vocês tenham gostado. E amanhã, como é feriado, o nosso horário será mais flexível, mas em algum momento do dia eu estarei aqui presente, se Deus quiser, para a nossa live número 63, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!